Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Verso 4: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém, irmãos? Se existe algo que nós precisamos saber na vida, é o propósito pelo qual nós viemos a essa terra. Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos. Por que eu estou aqui? O que é que eu vim fazer aqui? E há muitas pessoas que pensam que a vida é um acidente, ou seja, por algum motivo você veio a essa terra, por algum motivo você nasceu onde você nasceu, por algum motivo você faz parte da família que você faz parte, por algum motivo você nasceu na cidade que você nasceu, e algumas pessoas pensam que na verdade as coisas elas acontecem por acaso. Mas eu tenho uma notícia para te dar: nada acontece por acaso. Você não nasceu onde nasceu por acaso. Você não faz parte da família que faz por acaso. Você não mora na cidade que mora por acaso. Você não, as coisas que aconteceram na sua vida até o dia de hoje não aconteceram por acaso. Você não está nesse culto por acaso. Não foi simplesmente porque alguém te convidou. Acredite, existe um propósito de Deus maior que vai regendo as nossas vidas até que tudo aquilo que o Senhor determinou para nós se cumpra em nossas vidas. Quando nós lemos esse texto aqui, nós precisamos entender algo importante que está escrito no verso de número 4. A palavra do Senhor diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para entendermos o que esse versículo diz, vamos precisar entender o que algumas palavras desse texto significam. A primeira palavra importante do texto é elegeu. Diga assim, elegeu. O que você entende quando você lê elegeu? Eleger é a ideia de ser escolhido, amém? Há pouco tempo atrás, em outubro do ano passado, nós elegemos presidente, deputados, senadores, amém? Amém, irmãos? E nós elegemos. E por que nós elegemos? Porque aquela foi a nossa escolha, amém? A Bíblia está dizendo que Deus também nos elegeu. Diga assim, Deus me elegeu. Ou seja, Deus te escolheu. A escolha de Deus foi você. Amém, irmãos? Agora, a segunda pergunta a se fazer no texto: Deus me elegeu onde? Onde eu estava quando Deus me elegeu? Olha o texto, verso 4, acompanhe comigo a leitura, não feche a sua Bíblia em momento algum. O texto diz assim: como também nos elegeu? Nos elegeu? Onde eu estava? Diga, nele. Presta atenção, o texto não está dizendo que Deus me elegeu para ele. O texto não está dizendo que Deus me elegeu por ele. O texto está me dizendo que Deus me elegeu nele. Onde eu estava? Nele. E aqui eu quero desvendar para você qual é a sua origem, de onde você veio e o porquê que você está nessa terra. Olhe para mim. O entendimento comum das pessoas é achar que nós existimos a partir do momento em que a nossa mamãe dá a luz, que ela nos concebe a luz. Mas deixa eu dizer algo para você. Você é um pouco mais velho do que isso. Você está aí? Diga amém. Pastor, muito mais velho? Não, não muito. Mas a Bíblia diz que Deus te elegeu nele em que tempo? Diz assim, antes do mundo existir. O que isso significa, pastor? Que antes do mundo existir, você já existia. Porque olha para mim, presta atenção. Não se dá para eleger o que não existe.
Não se dá para escolher aquilo que não existe. E como que ele me elegeu antes da fundação do mundo? É porque eu já existia antes da fundação do mundo. Olhe para mim, irmão, tente entender isso aqui. Preste atenção. Você saiu de Deus. E antes que Deus criasse o mundo, você já existia nele. Vou te provar isso. Porque olha para mim. A sua matéria, o seu corpo físico, ele foi criado a partir da união entre o seu pai e a sua mãe. Mas o seu espírito existia antes de Deus criar a terra. E você estava dentro de Deus, nós estávamos dentro de Deus, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus gera o espírito do homem dentro dele. Abre a sua Bíblia lá em Zacarias comigo. Zacarias capítulo de número 12, eu quero te mostrar esse texto, para que você possa entender isso. Zacarias capítulo 12, verso de número 1. O texto diz assim: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, diga assim, fala o Senhor. Quem é que está falando? O Senhor. E o que o Senhor fala? O Senhor que estende o céu, que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Diga assim, o espírito é formado dentro de Deus. Quando? Diga assim, antes de tudo. Abra a sua Bíblia comigo também, lá em Hebreus. Hebreus capítulo de número 12, verso de número 9. O texto diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne. Diga, pais segundo a carne. Pais biológicos. Amém? Seu papai e a sua mamãe. Para nos corrigirem. E nós os reverenciamos, nossos pais, segundo a carne. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos, diga assim, Deus é Pai dos Espíritos. Porque olha para mim, antes que a matéria seja gerada no mundo físico, Deus já gera o Espírito dentro dele. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a sua vida tem propósito. Como assim, pastor? Houve um momento em que você era um espírito dentro de Deus. Nesse tempo, a terra ainda não existia, o mundo não existia. Só existia Deus e você já estava dentro de Deus. Nós estávamos dentro de Deus. E Deus, segundo a palavra de Deus em Efésios, o texto que nós lemos, Ele nos elegeu. O que significa isso, pastor? Deus nos escolheu para que viéssemos a essa terra. Deus escolheu a mim e a você para que viéssemos aqui. E por que, pastor, que Deus nos escolheu para virmos aqui? Porque existe um propósito de Deus para nós nessa terra. Olha para mim, preste atenção. Há muitas pessoas que estão vivendo uma vida aquém daquilo que é o propósito de Deus para a vida deles. Há muitas pessoas sofrendo, tristes, vivendo amarguradas. Por quê, pastor? Porque não se preocupam em descobrir qual é o propósito de Deus. Olha para mim, você não veio para cá por vontade sua, você não veio para cá por vontade dos seus pais, você não veio para cá por vontade humana, você veio para cá por vontade de Deus. Nós viemos a essa terra por vontade de Deus. E pastor, o que Deus queria comigo aqui? É que existe um propósito para a sua vida. Existe algo que você tem que fazer. Existe uma vida que você tem que viver. Existem pessoas que você tem que alcançar. Você não nasceu da vontade da carne e do sangue. Você nasceu da vontade de Deus. Olha para mim, eu compartilhei com os irmãos um pouco no encontro a minha história. E quando minha mamãe engravidou de mim, por motivos que não vem ao caso agora, ela tentou me abortar. E quando eu entrei na minha adolescência, eu descobri isso. Eu descobri que a minha mamãe tinha tentado me abortar, que ela não queria me ter como filho. E isso me fez muito mal. E eu vivi boa parte da minha vida querendo, às vezes, até tirar a própria vida, porque eu pensava assim: a minha mãe não me quis,
Ninguém me quis, eu vim ao mundo por um acidente, eu vim ao mundo por acaso, até que eu descobri essas verdades. Que verdade, pastor? Pode ser que pela circunstância do momento a minha mãe realmente não me quis. Pode ser que pela circunstância do momento meu pai também não me quis, a minha família não me queria, mas existe alguém que está sobre todos, e esse me queria, e tinha um propósito para a minha vida. Tinha um propósito para a minha existência. Olha para mim, presta atenção. Talvez você está vivendo a sua vida e você está dizendo assim: pastor, eu não estou entendendo nada. Por que tantas coisas acontecem comigo? Por que a minha vida está sendo desse jeito? É porque talvez você está tentando viver contrário ao propósito de Deus para a sua vida. Olha para cá. Nós não viemos para cá segundo a vontade da carne. Nós viemos para cá segundo a vontade de Deus. Abre a sua Bíblia lá em João, Evangelho de João capítulo 1, vou te mostrar mais um texto. Evangelho de João capítulo 1, verso de número 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu, olha o 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do, mas de Deus. Diga assim: eu nasci. Diga assim: não da carne, não da vontade de homens, não da vontade dos meus pais, e nem da vontade de homem algum. Eu nasci da vontade de Deus. Consegue entender isso? Quando eu entendi isso aqui, a minha vida começou a fazer sentido. Porque até então, eu estava tentando viver a vida do jeito que eu achava que deveria viver. Mas quando eu entendi que foi Deus que me trouxe para esse mundo, eu parei para pensar. E pensar no quê, pastor? Pensar que eu deveria de fato prestar atenção naquilo que Deus estava falando comigo. Prestar atenção naquilo que era a vontade de Deus para a minha vida. E não simplesmente viver a vida para onde aponta o nariz. Muitas pessoas, irmãos, estão desperdiçando a vida. Por quê? Porque não entenderam isso ainda. E aí, há pessoas que estão vivendo para satisfazer a vontade do A, do B, do C, do pai, do tio, do avô, e estão se esquecendo de satisfazer a vontade daquele que nos enviou para esse mundo. Sabe por que você está aqui hoje? Porque você foi eleito em Deus. Sabe por que você está aqui hoje? Porque Deus te enviou para cá. E há um propósito de Deus para a sua vida. Se você quiser viver a sua vida distante de Deus, você pode viver. Esse é um direito seu. O Senhor te deu livre-arbítrio, o Senhor me deu livre-arbítrio. Nós fazemos da nossa vida aquilo que nós quisermos fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. E eu vou falar sem medo de errar. A sua vida nunca vai dar certo distante de Deus. Sabe por quê? Porque o motivo de você estar aqui é Deus. Você veio para cá pela vontade de Deus. Foi Deus que colocou você aqui. Quando eu entendi isso, eu comecei a olhar a família que eu nasci, a cidade que eu nasci, as circunstâncias que eu nasci. Eu comecei a observar e analisar aquilo que aconteceu na minha vida muitas vezes. E eu comecei a entender: há um propósito de Deus para a minha vida. E eu estou aqui para dizer algo para você. Talvez você não é uma pessoa muito voltada para Deus, mas eu quero te dizer algo. Existe um propósito de Deus para a sua vida. A sua vida não é obra do acaso. Existe um propósito de Deus para você. E sabe por que muitas vezes a sua vida não dá certo? Porque você está tentando viver a sua vida longe do Senhor. E você deveria parar para ouvir Deus. Olha para mim. Há pessoas que vieram aqui pensando assim: vou lá receber meu parente. Deixa eu te dizer uma coisa. Não foi por isso que você veio aqui. Você veio aqui porque Deus te trouxe aqui. E sabe por que Deus te trouxe aqui? Para dizer para você o seguinte: sua vida não é obra do acaso. A sua vida é um projeto do Senhor. A sua vida é um projeto do Senhor. E o Senhor quer começar a fazer parte da sua vida.
O Senhor quer começar a fazer parte da sua história. O Senhor quer arrancar esse peso de sofrimento de alguém que está tentando viver a vida longe dEle, para colocar sobre você o fardo dEle que é leve, que é suave. O Senhor, preste atenção, entenda isso. Não vale a pena viver uma vida distante daquele que é o nosso Criador. Não vale a pena viver uma vida distante daquele que foi quem nos escolheu para estarmos aqui. A vida que temos hoje devemos a Deus. Por quê? Porque foi Ele que nos elegeu, foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos trouxe para essa terra. Tem muitas pessoas que olham e dizem assim: pastor, mas por que Deus me traria para cá? Eu vou dizer por que Deus te traria para cá. Porque o plano que Deus tem, só você pode realizar. Não pode ser outro. Pastor, mas há pessoas muito mais habilidosas do que eu sei disso. Mas Deus escolheu você, porque você é importante para Deus. O salmista Davi, ele em um certo momento da vida dele entendeu isso. E ele entendeu que os dias da vida dele, todos eles estavam escritos. O Senhor havia escrito dia por dia da vida dele. Quero que você abra a sua Bíblia comigo no Salmo de número 139. O Salmo que lemos no início do culto. Corre lá. Salmo de número 139. Verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Diga, ainda informe. Olha para mim. Quando o seu corpo não tinha forma, o Senhor já te via. Quando o seu corpo ainda era informe, não tinha forma, o Senhor já te via. E olha o que ele diz: e no teu livro, todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha para mim, irmãos, eu estou bastante cansado. O nosso final de semana foi intenso, mas ao mesmo tempo estar cansado, eu estou assim, com uma felicidade tão grande, que eu queria sair gritando e pulando daqui. Talvez esse é um dos domingos que eu esteja mais cansado. Também é um dos que eu estou mais feliz. Por quê, pastor? Porque olha para mim, eu sei que os meus dias foram escritos por Deus, quando nenhum deles ainda existia. E ver o que Deus fez esse final de semana, e ver o que Deus está fazendo aqui, só me dá um entendimento. O quê? Eu estou vivendo a vontade de Deus. Olha para mim, esse dia estava escrito. Quando nós nem imaginávamos, ele já estava escrito. Esse acontecimento já estava escrito. Você está aqui me ouvindo, já estava escrito. Por Deus, por quê? Porque Deus já colocou no livro dele todo o propósito da sua vida. Quando você aceitou o convite para ir para o encontro, quando você aceitou o convite para vir no culto, quando você se dispôs a estar aqui, na verdade você estava caminhando em direção àquilo que já era a vontade de Deus e já estava escrito antes do mundo ser formado. Consegue entender ou não? Sabe como é que eu acordo? Eu acordo e eu falo com Deus. Sempre eu faço a mesma oração. Eu falo muitas coisas com Deus, mas quando eu acordo eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo o quê? Eu digo: Deus, que hoje se cumpra na minha vida tudo o que o Senhor já escreveu no teu livro, antes que esse dia existisse. Eu só quero viver aquilo que está escrito no livro de Deus. Consegue entender? E eu tenho vivido um dia após o outro coisas maravilhosas. Eu estou assim, eu estou com o corpo cansado, mas com o meu espírito jubilando. Eu não sei nem se eu vou dormir hoje, irmão. Por quê, pastor? Porque hoje foi mais um dia que estava escrito, que foi cumprido. E eu pude ver com os meus olhos nesse final de semana, salvação de pessoas, libertação de pessoas, pessoas sendo curadas, restauradas, e eu sabia que esse dia estava escrito. Por quê? Porque foi o Senhor que nos enviou para cá. Isso não é obra do acaso, querido. Olha para mim, a nossa vida vai ficando difícil
a partir do momento que vamos tentando viver ela distante daquilo que Deus estabeleceu para nós. Ah, pastor, mas eu não sou uma pessoa de igreja, eu não sou uma pessoa dada a essas coisas. Deixa eu dizer para você, não tem nada a ver com igreja, tem a ver com o seu Criador. Não tem a ver com igreja, tem a ver com aquele que elegeu você antes da fundação do mundo. Ele é o dono da sua vida. Sabe por que você está respirando hoje? Porque hoje Ele te deu vida. Sabe por que estamos vivos hoje? É porque Ele nos deu a vida hoje. E nós deveríamos olhar para isso e dizer: Senhor, que a minha vida seja apenas um cumprimento de tudo aquilo que o Senhor já estabeleceu para mim. Não tente viver longe do Senhor. Não tente viver longe daquele que elegeu e escolheu você. Não tente viver longe daquele que te ama tanto, 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 que trouxe você aqui, para que eu pudesse te dizer isso em nome dEle. E eu venho em nome de Jesus dizer a você: você não é obra do acaso. O Senhor é o Senhor que te formou, que te gerou, é o Pai do seu espírito, foi Ele que te trouxe a esse mundo, para que você vivesse uma vida plena para Ele. Viver longe disso, é decidir viver uma vida aquém daquilo que é o propósito de Deus para mim. Eu contava para os irmãos no encontro, quando eu entrei na minha adolescência, 15, 16 anos, já queria morrer. Embora muito novo de idade, a minha alma tinha envelhecido. Pastor, e por que o senhor queria morrer? É porque eu decidi viver a minha vida contrário à vontade de Deus para mim. É porque eu decidi não ouvir Deus, não me aproximar de Deus. Eu decidi viver a minha vida longe, distante, como que se eu fosse dono do meu nariz. E sabe o que deu? Deu tudo errado. Deu tudo errado. Não deu certo, eu me cansei, eu me fadiguei, eu me sobrecarreguei, até que um dia, o Senhor me deu a oportunidade, o privilégio, de entender, que eu tinha dono, e que na verdade, a minha vida era um plano e um projeto de Deus. Deixa eu dizer para você, eu não sei de onde você vem, eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que você viveu, o que você deixou de viver, eu não sei quantos problemas você carrega sobre o seu ombro, eu só sei de uma coisa, que no momento em que você entender que a sua vida é um projeto de Deus, e você decidir viver para esse projeto, o Senhor vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história, e todo o peso, angústia, dor, sofrimento, tristeza, parece que sai num passo de mágica. Por quê? Porque você deixa de remar contra a maré, e começa a nadar a favor da correnteza. Sabe como que eu vejo um homem e uma mulher que tenta viver a vida aquém dos projetos de Deus? Eu vejo um homem e uma mulher tentando nadar contra a correnteza. Nada, se esforça e não sai do lugar. Quando nós entendemos que a nossa vida é um projeto de Deus, as coisas começam a mudar. Preste atenção. Pastor, mas olha a minha idade já, não importa quantos anos você tem, não importa quanto tempo você viveu, enquanto há vida, há tempo de você se voltar para o Senhor, de colocar os seus olhos nele e dizer: Senhor, eu estou aqui, e quero viver a minha vida para Ti, a partir de então. Não importa o que você viveu, não importa qual é a sua história, o que importa é que o Senhor está te chamando, dizendo: vem filho, vem, porque a sua vida foi eu que projetei, e eu sei o que é que vai dar certo para você. Amém, irmãos? Que nós possamos viver nossa vida para o Senhor. Eu sei, pastor, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Deixa eu te dizer uma coisa, nada é mais importante do que viver para Deus. Nada. Pastor, mas eu tenho tantos planos. Deixa eu dizer para você, os seus planos provavelmente não vão dar certo, se eles não estiverem alinhados com os planos do Senhor. Sua vida é uma obra feita e precisa ser consumada por Deus. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que nós, um dia vamos nos encontrar com o Senhor.
e nós vamos nos encontrar com o Senhor, e nesse dia o Senhor vai julgar nossas obras. O que são as obras, pastor? Vai julgar a forma com que nós vivemos nossa vida. E a Bíblia diz que o Senhor vai abrir livros, e nesses livros estarão escrito tudo aquilo que nós fizemos. Deixa eu dizer para você, que nesse dia, irmão, que o Senhor abrir os livros, que aquilo que você fez seja condizente com aquilo que o Senhor escreveu acerca de você, antes de você vir ao mundo. Há um propósito de Deus para você. Sua vida, ela é uma obra de Deus, e acredite, ela só vai valer a pena se você decidir viver essa vida para Ele. Nós fomos gerados nele, fomos gerados para Ele, e deveríamos viver intensamente, segundo a vontade dEle.